Em uma noite calma em um jardim de oliveiras, Jesus se retira com seus discípulos. O céu se ilumina com estrelas, testemunhas dos eventos que se desenrolam. O ar é pesado com uma mistura de expectativa e temor. Jesus, sabendo que sua missão se aproxima do clímax, busca momentos de reflexão e entrega. Ele se afasta para rezar, deixando seus discípulos em vigília. O som sutil do vento passa pelas folhas, como um sussurro divino neste cenário solene. Com fervor, ele clama ao Pai, reconhecendo a seriedade da hora. Seus lábios se movem em busca de força, revelando sua profunda conexão com Deus. Os discípulos, cansados, lutam contra o sono, mas o peso das palavras de Jesus ecoa em seus corações, despertando a consciência sobre a missão que se aproxima. Essa noite é fundamental. O batle de destino se aproxima. A criação aguarda e a história da redenção que mudará a humanidade está prestes a ser revelada. Jesus, em um momento de oração fervorosa, ergue seus olhos ao céu, sua voz é um sussurro intenso, revelando a profundidade de sua entrega. As oliveiras balançam suavemente, enquanto a brisa da noite traz um clima de expectativa e apreensão entre os discípulos que observam em silêncio. Pedro, com o rosto marcado pela incerteza, olha para os outros, o coração acelerado, ciente de que algo grandioso está prestes a acontecer. Jesus, entrelaçando suas palavras de súplica, clama ao Pai: a glória que me deste, eu lhes dei, reconhecendo a magnitude de sua missão. Os discípulos, em grupos, trocam olhares intrigados, repletos de perguntas não ditas, conscientes do peso das palavras de seu mestre. Jesus prossegue: e esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a mim, a quem enviastes. O som da noite envolve os ânimos, uma sensação de reverência permeia o ar. Cada palavra de Jesus é um eco de esperança. Os discípulos, atentos, absorvem suas instruções, a fé que começa a brotar em seus corações, sem entender plenamente o futuro. Eu lhes confiei a palavra, e o mundo os odiará, diz Jesus, ressaltando a luta que enfrentariam e a necessidade de união. O temor começa a aflorar, mas Jesus prossegue, prometendo que mesmo em tribulações, eles encontrariam paz nele e obediência ao Pai. Não temas, eu venci o mundo, afirma com convicção, e os discípulos percebem que sua jornada apenas começou. Assim, sob a lua testemunha, nasce um novo entendimento. A fé plantada naquela noite prepararia cada coração para a alvorada da redenção. Assim, sob a luz da lua, uma tensão crescente envolvia os discípulos, que absorviam cada palavra de Jesus com profunda reverência. Jesus, com voz firme, disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Suas palavras soavam como um escudo contra as trevas. Os discípulos, temerosos, trocaram olhares. O peso da perseguição futura parecia girar em torno deles como nuvens de tempestade. Jesus continuou: se o mundo os odeia, lembrem-se que ele me odiou primeiro. Não são do mundo, assim como eu não sou. Ao escutarem, os discípulos começaram a entender a profundidade de sua identidade em Cristo, forjando um laço com o sagrado. Jesus declarou a verdade vital: vocês foram escolhidos do mundo, e por isso o mundo os odeia. A escolha divina estava em pauta. Um silêncio profundo envolveu o grupo. A responsabilidade do chamado estava agora sobre seus ombros, pesada e gloriosa. Jesus, percebendo suas inseguranças, afirmou com ternura: lembrem-se da palavra que lhes falei, o servo não é maior que seu senhor. As palavras ressoavam na mente dos discípulos. Cada um lutava internamente com o que significava ser um seguidor fiel. Sentindo a aflição deles, Jesus continuou: se me perseguiram, também os perseguirão. Porém, estarão comigo até o fim dos tempos. A esperança começou a brotar nas almas de cada um. A aliança com o Mestre oferecia uma luz em meio à escuridão. Firmando-se na promessa, Pedro declarou: estaremos prontos para qualquer tribulação em nome do Senhor. A determinação crescia. As palavras de Pedro tocaram o coração dos demais, e uma nova unidade formou-se entre eles, solidificada pela fé. Jesus, com um olhar de amor, disse: o mundo os odiará, mas lembrem-se, eu venci o mundo. A esperança pulsava no ar. A noite começava a ceder lugar ao dia. A presença de Jesus aquecia os corações, preparando-os para a jornada. Os discípulos estavam conscientes de que a sua união com Cristo era a verdadeira fonte de liberdade e identidade. Com cada palavra de Jesus, o medo diminuía, a luz divina começava a brilhar em meio à escuridão da incerteza. Prepare-se, seguiam para a prova de fogo. Um aprendizado decisivo estava por vir na senda da fé. Ao entrarem em Jerusalém, a multidão saudava a passagem de Jesus com palmas. O futuro estava prestes a ser reescrito. O clamor ressoou: hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. A glória se manifestava nas ruas de Jerusalém. Os discípulos sentiram a eletricidade da adoração, uma antecipação crescente pelo cumprimento das promessas.
Nesse momento de glória, as palavras de Jesus ecoaram pelas tribulações: conhecereis a verdadeira liberdade. Enquanto a cidade tremia de alegria, os discípulos perceberam que cada tribulação levaria a um resultado glorioso. E assim, em meio à celebração, a decisão final se aproximava, a prova de fé que mudaria o curso da história. E assim, em meio à celebração, a decisão final se aproximava, a prova de fé que mudaria o curso da história. Jesus ergueu as mãos ao céu. O mestre clamava: Pai, quero que estejam comigo onde eu estou, para que vejam a minha glória. Sua voz ressoava com anseio e amor. Enquanto as palavras fluíam, a atmosfera ao redor se tornava densa, como se toda a criação aguardasse o desfecho do seu sacrifício. Jesus compartilha o peso de sua missão, declarando: santifico-me por eles, para que também sejam santificados na verdade. Com cada palavra, os discípulos sentiam seu chamado, a importância de serem um só corpo, perseverando em amor e fé. Um silêncio profundo se instalou, enquanto Jesus continuava: eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. A urgência de sua mensagem ecoava em cada coração, chamando a todos para a união em meio à crescente adversidade do mundo. Com um olhar determinado, ele declara: não peço apenas por estes, mas por todos os que crerão em mim por meio da palavra deles. O peso das promessas de amor e proteção pairava no ar, como uma amostra da redenção que aguardava a humanidade. Ele perpassa a história, unindo gerações, reconhecendo a força da fé que transcende o tempo, preparando o caminho para a salvação. O clímax da oração atingiu seu auge, cada batida de seu coração ressoando como um chamado divino para a unidade. E, finalmente, com uma paz profunda, ele conclui: para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. E enquanto as últimas palavras de Jesus permaneciam no ar, os discípulos se entreolhavam, tomados por um sentimento de profunda reverência. O som do vento soprava suavemente, como se o próprio Deus estivesse ouvindo a oração proferida por seu filho, trazendo esperança e unidade. Em meio a essa intensa atmosfera, Pedro levantou-se, suas palavras transbordando determinação: estamos prontos para seguir-te, Senhor. Jesus olhou para ele, os olhos cheios de compaixão, e respondeu: serão meus testemunhos, mas lembrem-se, o amor deve guiar cada passo. Então eles se reuniram em um círculo, unindo suas mãos, formando uma corrente de fé e esperança, prontos para a grande missão. Com um murmúrio de amém, a oração foi concluída, e a promessa de Jesus ecoou através do tempo: onde dois ou mais se reunirem, ali ele estaria.